Olá a todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. No vídeo de hoje trazemos as previsões para o mês de julho para o signo de Touro, Sol, Lua e Ascendente. Se querem saber como vai ser o mês, é só continuar connosco. Vamos então ver o que o mês de julho reserva para os nativos do signo de Touro, Sol, Lua e Ascendente. Sabem que se é a primeira vez que estão por aqui, são muito bem-vindos. Se estão de volta, bem-vindos novamente. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de subscrever o canal se ainda não estão inscritos e carregar também no sininho para receberem sempre as notificações sempre que há vídeo novo a sair por aqui. Vamos então ver o que tem o mês de julho para os nativos do signo de Touro, Sol, Lua e Ascendente. Se têm dúvidas acerca de qual é o vosso ascendente, eu vou deixar aqui em cima um vídeo em que ensino a fazer um mapa astrológico online gratuitamente, ok? E ensino a identificar imediatamente também o vosso ascendente e o vosso signo lunar, ok? Portanto, ficam lá com a informação toda. É um vídeo super simples e fácil de seguir, portanto podem fazer isto gratuitamente online e ficar a saber qual é o vosso ascendente. Vamos então complementar aqui a informação do dos arcanos maiores para esta tiragem para os nativos do signo de Touro, Sol, Lua e Ascendente. Então, um nove de espadas, um cavaleiro, um rei de paus, um as de espadas, uma rainha de espadas, um rei de copas, um 3 de paus e um cavaleiro de espadas. Ou seja, há duas cartas aqui que são numéricas, 3 se contarmos com o as, e o resto é tudo figuras de corte. Portanto, já aqui temos informação, portanto há muitas pessoas aqui a fazerem parte da vossa vida, muitas pessoas que podem ter o que dizer relativamente à vossa vida este mês, ok? Podem ser auxílio. Vamos ver. Então, começando com a energia do mês, para os nativos do signo de Touro, encontramos a carta do mundo e o 9 de espadas. Ora, a carta do mundo é uma carta fantástica porque normalmente fala de fins de ciclo, mas também fala de expansão, fala de viagens, fala de sabedoria. Porque a carta do mundo é a representação do fim de uma viagem. Eu chego ao fim dessa viagem e eu estou mais rico por ter feito essa viagem. Eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais informação, eu sou diferente por ter ido fazer essa viagem, ok? E é aí que entra a carta do mundo, porque toda essa riqueza permeia-nos e, ao mesmo tempo que temos toda essa riqueza dentro de nós, a carta do mundo também fala da viagem que chegou ao fim. Então aí, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós consolidamos, tudo aquilo que nós assimilamos e todas as mudanças também que são feitas em nós que nos permitem depois partir para a nova viagem. Por isso é que a carta do mundo é associada às viagens, porque a carta do mundo, além de falar do mundo em si, não é? É o ponto final de chegada, mas também o ponto de partida para o passo a seguir, ok? Portanto, a carta do mundo, nesse aspecto,
é super importante, super interessante. Portanto, temos aqui uma carta que vem falar para o mês de julho para Touro, em possibilidade de viagens, em possibilidade de contactos com o estrangeiro, com pessoas estrangeiras, podem ser contactos comerciais. Tem aqui muita coisa que pode ser contactos de amizade, pode ser saídas, viagens, passeios, pode ser aprendizagem através do estrangeiro, não é? E aí depois vai-se ver dependendo das cartas que estão à volta. Neste caso é um 9 de espadas. Porque a carta do mundo fala sempre desta conexão com algo para além das nossas fronteiras, com conexão com algo para além daquilo que é o corriqueiro, o comum, não é? Portanto, fala sempre de ir para além das nossas fronteiras, de ir para além das nossas barreiras. Eu diria justamente que esse tipo de comunicação, contacto, possibilidade de tocar o estrangeiro, tocar uma dimensão diferente da presente, ok? Uma dimensão local, contactar com pessoas de outras ideias, de outras visões, diferentes do presente. Estar acompanhado com o 9 de espadas é algo que pode ser um pouco preocupante, ok? Tem muitas preocupações, então um mês com uma carta muito positiva, que é a carta do mundo, é uma carta super positiva, mais uma vez, fim de ciclo para iniciar outro, possibilidade de falar com o estrangeiro, comunicar com estrangeiros, de ir para o estrangeiro mesmo, de viajar, mas há algo dentro disso que vos traz preocupações, há algo dentro disso que não vos está a deixar dormir descansados, que vos está a deixar atordoados, que vos está a deixar preocupados, ok? Portanto, aqui esta carta vem avisar que efetivamente é um mês excelente, mas que estão muito preocupados, possivelmente justamente com as coisas que estão a terminar. E encontramos agora, na carta do desafio do mês, a resposta para isto. A carta do desafio do mês é a carta da torre. Portanto, a carta da torre efetivamente vem falar de coisas que terminam, coisas que acabam, coisas que não são para continuar, coisas que são para abandonar, para deixar ir, para deixar seguir, ok? São cartas... A carta da torre é uma carta nesse aspecto que vem falar efetivamente de transformações. São transformações indubitáveis, transformações algumas das quais nós até já temos noção e conhecimento de que elas tinham de ser feitas, mas nós não queremos ter que enfrentar isso, nós não queremos ter que estar a lidar com isso, ok? Isso é aquilo que normalmente acontece com a carta da torre. Foi algo que nós fomos empurrando com a barriga ao longo dos anos, sabíamos que tinha que ser feito, sabíamos que tinha que ser mudado, sabíamos que tinha que ser trabalhado, mas era demasiado doloroso, desconfortável, inconveniente, o que fosse, então essas mudanças não foram feitas. O que é que acontece? O universo chega a um ponto que diz, ok, não fazes tu, faço eu. E, muito alegremente, há de repente aquilo que parece uma bomba atómica na nossa vida e as coisas mudam, não é? E nós ficamos como que sem chão. Mas na realidade é uma necessidade de ficar sem este chão, porque só ao fazer isto é que saímos de uma zona de conforto e de acomodação. Portanto, já daí, a carta da torre acaba por ser muito positiva nesse sentido. No entanto, é uma carta claramente mais pesada. É, se calhar, a carta mais pesada de todo o baralho. Justamente porque o tipo de transformações de que ela fala não são transformações desejadas, não são transformações convenientes, não são transformações piedosas, ok? Que tenham paciência com as nossas limitações. Não são transformações fáceis, são transformações que nos fazem completamente sair do eixo e da nossa zona de conforto, ok? Portanto, a carta da torre é um deitar a casa toda abaixo e ver dali o que é que se aproveita. Se não se aproveitar nada, a gente constrói do outro lado. Não interessa. O que interessa é que aquilo tem que ir abaixo. Isto vem com um rei de paus. Ora, a carta do rei de paus, portanto, além de vir a falar em termos personalísticos de um homem à partida, há um homem ou uma pessoa com uma forte energia masculina, energia de comando, uma pessoa com uma energia também de família, de sabedoria, de inteligência, madura, uma pessoa também
por vezes também dogmática e às vezes um pouco intolerante, ok? Portanto, pode dar-se aqui o caso de efetivamente estarem a passar por situações de transformação na vossa vida familiar, em que estão a mexer com os vossos, portanto, com pessoas mais velhas que possam estar aqui a passar por um período de transformação mais específico e isso está-vos a afetar a vocês. Pode dar-se aqui o caso de estarem com receio relativamente ao que é que superiores hierárquicos vossos em termos de trabalho possam estar a fazer, porque veem à vossa volta tudo estar a desintegrar e não sabem muito bem como é que é lidar com isto. Mas é assim, ambas as cartas representam o fim, tanto o mundo quanto a torre. A diferença é que o mundo, como a imagem mostra, o mundo está de braços abertos para aquilo que vem a seguir. Eu já sei que eu sou o todo, eu faço parte do todo e como tal, nada que venha para a minha vida irá ser tão negativo quanto aquilo que eu posso acreditar, porque o universo nunca me dá nada mais pesado do que o fardo que eu posso carregar. É claro que há pessoas que levam fardos muito pesados, há pessoas que levam fardos muito leves. Tudo bem, mas para cada pessoa o peso é ajustado àquilo que a pessoa pode carregar, ou seja, ao trabalho que esta alma vem fazer nesta encarnação, nesta vida. Portanto, a carta do mundo é quando já se atingiu essa compreensão de que é um resultado, este fim é um resultado de tudo aquilo que eu preciso de trabalhar, aprender, compreender, evoluir. E ok, eu aceito a mudança, eu aceito o fim, porque este fim é um novo começo. E, por exemplo, o cair da noite não é mais do que o aviso do começo do novo dia. E aqui é justamente isso que se fala. Só que, no entanto, esses finais podem ser vistos como catastróficos por vocês. Daí que aparece aqui a carta da torre. E já o 9 de espadas avisa que vocês já estão tanto ou quanto a dar para preocupados com as coisas. Depois, temos então... Portanto, se o desafio do mês é justamente o de lidar com estas mudanças, com estas transformações, com estas situações um pouco mais caóticas que possam acontecer, em termos de amor, vocês têm a carta dos enamorados com o As de Espadas. Ora, a carta dos enamorados é excelente neste sentido, porque tal como o nome diz, fala dos enamorados, portanto fala de amor, fala de relacionamentos. É uma carta também que fala de decisões e de escolhas. No entanto, aqui temos com a carta dos enamorados um As de Espadas. Ora, o As de Espadas tem uma energia mental associada a ele, ok? É uma energia de argúcia mental, de capacidade de decisão, de início de algo mentalmente planeado ou preparado, ok? A carta do As de Espadas, pronto, como todos os ases, a partir do momento em que surge, é uma confirmação da carta que vem com ele. Portanto, aqui é uma carta que fala, portanto, de prosperidade, é uma carta que fala de poder, de sucesso, de trabalhar em prol de uma boa causa. Portanto, aqui eu diria que se estão num relacionamento, ele evolui, ele consolida, ele torna-se mais firme. Há cedências que vão ter que ser feitas, sem dúvida. Há escolhas que podem ter que ser feitas, claro que sim. No entanto, e a ideia é justamente isto chegar a um bom porto, isto chegar a um resultado muito positivo. A carta dos enamorados pode apresentar efetivamente opções, portanto podem estar num relacionamento e se estão com alguém que não corresponde ao vosso relacionamento, ou seja, se há amantes, há mistura, ok? Pode dar-se aqui o caso de vocês terem de fazer a escolha entre uma pessoa ou outra, ok? Serem apanhados e terem que fazer a escolha entre uma pessoa ou outra. E aqui o As de Espadas, pronto, vem ajudar-vos a argúcia mental a que possam decidir para que lado é que se viram. Se estão sozinhos com a carta dos enamorados, à partida surge alguém, sem dúvida, pode surgir mais do que um alguém, porque a carta dos enamorados é uma carta dupla, é uma carta que pode falar justamente de escolhas também nesse campo, portanto pode haver mais do que uma pessoa que esteja interessada em vocês. E aqui a carta do As de Espadas vem mais uma vez dar-vos a capacidade de fazer essas escolhas, de tomar essas decisões, ok? Depois vamos ver em termos financeiros, em termos de dinheiro, como é que está a vida para touro.
Em termos financeiros, temos aqui a papisa e a rainha de espadas. Ora bem, a carta da papisa, em termos financeiros, é uma carta que não fala propriamente de uma grande abundância. É um ninho. Não está bem nem está mal. Tem que chegar. Dá para me safar, dá para me desenrascar. Mas não é nenhuma estupidez de dinheiro que uma pessoa diga: maravilha. Não é bem assim. Mas é uma carta que efetivamente não fala propriamente de carência, ok? É uma carta que vem avisar efetivamente que há que ter algum certo cuidado com os gastos com o dinheiro, principalmente gastos feitos de forma impulsiva. Carta da papisa é uma carta que lida muito com a intuição, lida muito também com o inconsciente. Então, compras feitas por impulso, inconscientemente, porque tem neste momento um vazio emocional, porque tem qualquer coisa nesse momento, não são de todas as melhores opções. Até porque vem aqui a Rainha de Espadas e a Rainha de Espadas tem justamente o trabalho de avisar nestas circunstâncias. A Rainha de Espadas é aquela argúcia mental, ok? A Rainha de Espadas é aquela carta que, apesar de ser uma carta com algum caráter feminino, logo não é tão cortante como o Rei de Espadas, pode ser uma pessoa que seja austera, pode representar uma pessoa austera, uma mulher mais austera, mais rígida, e que tem muito, como direi, tem regras muito definidas, ok? E aqui pode dar-se justamente este caso. Vocês, em termos financeiros, estão numa situação em que têm que ter regras definidas, regras que vocês intuitivamente ligam, não é? Regras que vocês não se esquecem, regras que vocês associam umas às outras para um resultado mais positivo. Mas efetivamente aqui com esta papisa, não é um mês em que haja uma grande dose de dinheiro disponível, mas há efetivamente o suficiente, até porque a Rainha de Espadas vos ajuda a fazer aqui a gestão do assunto, ok? Depois temos, em termos de saúde, temos aqui o Dependurado. O Dependurado, a carta 12, vem acompanhado do Rei de Copas. A carta do Dependurado é uma carta que pede que se veja as coisas de uma outra perspectiva, que se veja as coisas de um outro ponto de vista. É uma carta que fala efetivamente da necessidade de olhar para as coisas a partir de outro ângulo. Porque aquele ângulo ao qual nós estamos habituados já não funciona, já não dá resultados, já não é o melhor para nós. E efetivamente, para nós é necessário olhar para as coisas a partir de uma outra perspectiva. É também necessário compreender que por vezes há paragem, ok? E aqui estamos a falar em termos de saúde, portanto, pode dar-se o caso de haver coisas que estão paradas, por exemplo, em termos de recuperação. Pode dar-se aqui, portanto, um desgaste, uma quebra de vitalidade, uma sensação de depressão, de melancolia, de apatia, quererem fazer as coisas e não conseguem. Aqui com este Rei de Copas, o Rei de Copas é como que o lado racional do emocional, porque Copas é muito associado à água e às emoções. E então pode dar-se aqui o caso de este Rei de Copas, que mantém a cabeça fria e os pés longe da água, ser aqui a chave do sistema, ou seja, ou alguém com este tipo de características, portanto alguém com o cabelo mais um homem aqui com um cabelo mais castanho, olhos mais acastanhados, ou alguém com uma posição de autoridade. Neste caso, como estamos a falar de saúde, pode dar-se o caso de ser um médico, o vosso médico, pode obrigar-vos a ver as coisas a partir de uma outra perspectiva, ou mesmo ter de vos receitar algum tipo de medicamento para ajudar a recuperar a vossa vitalidade, ok? Portanto, temos aqui uma situação que pode precisar aqui de alguma ajuda, pode precisar aqui de alguma atenção, e que vocês irão ter que ver as coisas por outra perspectiva. Se calhar
a situação pela qual estão a passar agora não é oh bolas, estou doente, é do género, ok, vou aproveitar este tempo para descansar, ok? Porque efetivamente vocês estão a necessitar. Portanto, a carta do pendurado vir aqui a avisar que pode haver uma figura de autoridade, creio que um médico, depois de vocês fazerem o vosso check-up, porque mesmo que não esteja nada mal com vocês, quando forem fazer o vosso check-up, quando forem pedir ajuda, muito provavelmente vão precisar aqui de um boostzinho de descanso, de repouso, de calma. E aí é que entra este fantástico Rei de Copas que vos traz efetivamente uma situação de calma, de descanso, que emocionalmente não fica tão atribulada, porque ele não toca na água, não é? Portanto, não está diretamente ligado às emoções, mas permite-vos, ainda que sem desligar o vosso lado emocional 100%, processar as situações de uma forma mais completa, o que pode ajudar-vos imenso nesta situação. Em termos de trabalho, temos então o Mago e vem com um 3 de paus. Ora bem, a carta do Mago é uma carta fantástica, porque é uma carta que fala de capacidade de manipular os elementos. Não, a palavra não é manipular, é capacidade de manusear, assim é melhor, mais correto. Peço desculpa. A capacidade de manusear os elementos e transformá-los em algo diferente, em algo mais. Pegar nas suas características e juntá-las e trabalhá-las de forma a, de algo base, conseguir algo mais elaborado. Portanto, aqui em termos de trabalho, a carta do Mago é sempre uma carta muito positiva, uma carta que fala de trabalho, que fala de avanços, que fala, sim senhor, de desempenho, que fala de criatividade. É uma carta muito boa nesse sentido. E a carta do 3 de espadas também é uma carta altamente positiva, 3 de paus, porque normalmente é uma carta que fala de não só de começos de jornada, porque a carta dos 3 fala de um pequeno início de conclusão, parece estranho dizer isto assim, mas é do género. A primeira fase está concluída, vamos passar para a próxima. É uma carta que fala de planos bem feitos, planos que depois das coisas organizadas correm bem, é uma carta que fala de negociações, é uma carta que fala de capacidade de negócio, é uma carta que fala também justamente de saber ter aquela capacidade para ir em frente, ir adiante. Ok, eu terminei a primeira fase, isto está a correr bem, vamos avançar, ok? É uma carta por norma bastante feliz, é uma carta muito positiva, que combinada com o Mago, efetivamente vem dizer que para quem não tem trabalho, surge. Sem dúvida nenhuma, este mês conseguem arranjar trabalho. Para quem não tem trabalho, aparece um trabalho positivo, aparece um trabalho que vos pode inclusive trazer progressão na carreira, ou seja, que vos pode levar a um patamar acima daquele em que estavam quando saíram do vosso último trabalho. Se estão a trabalhar, esta é uma carta que fala, sim senhor, de continuar a atividade em questão, sem dúvida nenhuma. Um continuar de atividade pode inclusive, dentro da vossa atividade, passar ao patamar a seguir. Ou são promovidos, ou têm uma situação em que passam a desenvolver mais projetos, ou um novo projeto, ou têm mais responsabilidade. Portanto, cartas super positivas naquilo que consta em termos de trabalho, ok? Portanto, é um mês muito positivo para Touro nesse sentido. Em termos de espiritualidade, na vossa vida espiritual temos a Carta da Morte. Ora, a Carta da Morte vem acompanhada com um Cavaleiro de Espadas, e isto vem-me falar do seguinte. A Carta da Morte tem a interpretação de transformação, de mudança, de saber pegar naquilo que já não faz sentido, naquilo que necessita de ser mudado, que necessita de ser transformado, e justamente dar essa hipótese. Transformar, mudar, Mas aqui, ao contrário do que acontece, por exemplo, numa carta da Torre, em que o universo pura e simplesmente nos tira o tapete de debaixo dos pés, com a Carta da Morte, é uma carta em que nós temos a consciência que tem que haver uma mudança, nós temos o conhecimento que tem que haver essa mudança e ainda está a bola do nosso lado, ou seja, ainda somos nós quem temos a hipótese de fazer as transformações, as mudanças. Somos nós que temos a possibilidade de
ver aquilo que está a mais, ver aquilo que já não faz sentido, ver aquilo que precisa de ser deitado fora, libertado, eliminado do sistema. E nós temos a liberdade de fazer essa mesma mudança, de fazer essa mesma triagem, ok? Enquanto com a carta da torre o universo chega ali e parte o que tem que partir, ok? Aqui não. Aqui é uma mudança que somos nós que temos a capacidade de fazer, ok? Nós estamos a ser avisados de que essa mudança é necessária. Como é que vamos lidar com isso? Já é parte nossa, ok? Já não é... Portanto, sabemos que temos que o fazer. E aqui, em termos espirituais, isto pode ser uma situação, visto como vem com um cavaleiro de espadas, pode ser uma necessidade de ter um pouco de força, de ter confiança, de ter também coragem para talvez fazer estas mudanças. Eu diria efetivamente sem estar a interferir com pessoas, porque pode efetivamente haver aqui o apoio de uma pessoa mais jovem, um pouco mais aguerrida, que nos possa levar a fazer estas transformações que são necessárias. Mas são mudanças para as quais nós precisamos de ter alguma coragem, alguma capacidade de combate, capacidade mental de combate. E quando digo combate não é pancadaria propriamente dito, é capacidade de mentalmente fazer o jogo e ver o que é necessário ser feito para encaixar as pecinhas todas no mesmo sítio. É preciso que se note que nesta tiragem temos 1, 2, 3, 4 cartas de espadas, portanto a parte mental está muito desenvolvida para touro este mês. E temos aqui 2 cartas de fogo, portanto 2 cartas de espírito, 2 cartas de iniciativa, são as cartas de fogo, são aquelas cartas que fazem o mover-se, fazem as coisas mover-se, fazem as coisas andar, ok? É aquela carta do espírito, o calor que nos alimenta. Portanto, há aqui uma componente muito mental associada a uma vontade, a uns princípios. Portanto, temos aqui estas transformações que vêm com a carta da torre. Algumas delas podem ser proporcionadas por transformações que acontecem ao nível das nossas vivências espirituais. Seja porque mudamos a maneira como vivemos a nossa espiritualidade, seja porque mudamos a forma como o fazemos, portanto, se praticávamos em grupo, passamos a praticar em solitário, seja porque descobrimos novas formas de contactar com o nosso lado espiritual, seja porque precisamos de abertura mental para fazer alguns ajustes, ou porque é necessário, efetivamente, aqui com este cavaleiro de espadas, é necessário, efetivamente, haver aqui alguns ajustes, algumas situações que têm que ser postas os pontos nos is e é necessário haver essa coragem para se chegarem à frente e dizerem: olha, isto para mim não funciona. Ou mesmo para fazer mudanças nas vossas rotinas a nível espiritual. É claro que cada vez que nós mexemos naquilo que para nós nos toca a nível espiritual, toda a nossa vida vai mudar, porque ou incluímos novos princípios, novas maneiras de ver as coisas, nova fé, de repente toda uma renovação na nossa maneira de ver a vida. E isso acaba por ser bastante importante, ok? E isso vai permear todos os aspectos da nossa vida. Portanto, efetivamente, com a carta do mundo e com a carta da torre, não me espanta que a parte mais transformadora ocorra justamente ao nível da espiritualidade e provavelmente também deve ter alguma coisa a ver aqui com este amigo, com este pendurado. Portanto, é possível que, justamente por estarem numa situação mais de apatia, talvez a passar por um momento mais depressivo, mais em baixo, acabem por ser levados a novas paragens em termos espirituais e acabem por desenvolver novos dons e acabem de perceber que essas novas coisas que vos interessam precisam de espaço e então que há outras coisas que têm que ser deixadas para trás, ok? Portanto, tem aqui uma tiragem super interessante e super positiva para este mês de julho. Vamos ver então o que têm os mestres ascensos a dizer para este mês de julho. É lá, aqui caíram várias, portanto vamos considerar apenas uma, vamos baralhar isto, deve ser. Ver o que os mestres ascensos e o que o oráculo diz isto tem para dizer como conselho para todos para este mês. Já sabem, se gostam dos vídeos, se querem ver mais vídeos destes, por favor deixem na caixa de comentários a vossa opinião, se gostam, se sentem bem, se vos faz sentido. Podem também dar um like se gostaram do vídeo, recomendar a outras pessoas, se sentirem que há mais alguém que se possa beneficiar de ouvir estas palavras. E claro, subscrever para saberem quando há vídeos novos no canal, se gostarem daquilo que estão a ouvir agora. Vamos então ver o que têm aqui os mestres ascensos para dizer
persistência com o deus Lugh. Fantástico. Uma carta de um deus solar muito bom. Vamos ver então o que diz a deusa Isis. Ora, esta caiu sozinha. Rainha dos céus, bênçãos da divina imperatriz dos céus. Rainha do paraíso. Fantástico. Então vamos começar pelos mestres ascensos e vamos ver o que diz Lugh. Lugh diz o seguinte: através de ações persistentes e pensamentos positivos, os teus sonhos irão manifestar-se na forma, na matéria. Este é o momento para te manteres persistente. Entrega qualquer desencorajamento a Lugh e aos anjos que irão flutuar a tua fé, fazer flutuar a tua fé e dar-te sinais do teu progresso. Estás quase lá, portanto, continua. Pode ajudar a quebrar grandes projetos em passos mais pequenos para que consigas sentir a emoção de cumprir cada um desses passos a cada avanço que tenhas. A persistência irá trazer os seus dividendos. Mantém-te com ela. Outros significados adicionais podem ser os de que tens que ultrapassar as tendências para adiar as coisas e agir agora. Agarra-te às tuas prioridades e às tuas promessas. Vai paulatinamente em direção aos teus sonhos e desejos, tomando ações diárias, pequenos passos diários em direção a isso. Mantém-te positivo e visualiza os teus sonhos como se já se tivessem manifestado. Compromete-te com os teus sonhos a longo prazo. Portanto, isto é o que diz o deus celta Lugh, que é um deus solar. E agora, o oráculo de Isis com a rainha do paraíso. Ora, e cá está. Rainha do paraíso, divina imperatriz dos céus, reconhece a tua autoridade feminina neste momento, sejas homem ou mulher. Tu tens um caminho de vida de liderança espiritual para trazer as qualidades de compaixão, misericórdia e sabedoria ao mundo. O oráculo da Rainha do Paraíso é uma confirmação da tua liderança feminina e autoridade espiritual. Sejas tu homem ou mulher, tenhas tu um homem ou um corpo masculino ou feminino nesta vida. Isis significa trono e a sua presença e bênção, como divina imperatriz dos céus, ela oferece aos iniciados na luz, homens e mulheres, um grande poder espiritual feminino. Essa autoridade espiritual feminina ocorre quando o poder é temperado com sabedoria, com compaixão, com misericórdia e com amor. É uma liderança espiritual inspirada através do coração e um modelo de poder e autoridade que é baseado no empoderamento em vez de na força ou no controle. Isis, a rainha do paraíso, pede para que ascendas ao teu trono da liderança feminina no teu próprio ser, para que possas cumprir a tua missão de vida e servir o divino feminino neste planeta a partir de um ponto de autoridade espiritual interna. Portanto, aqui é uma carta que vem justamente falar, de pegarmos naquele nosso lado de sagrado feminino e trazê-lo ao presente, trazê-lo à vida, trazê-lo à nossa vida e saber liderar não a partir de um ponto de autoridade brusca, baseada no medo ou na força, mas sim baseado no amor, na compaixão, na compreensão. Portanto, e ao fazê-lo, ao usar dessas características na nossa vida, conseguirmos efetivamente ser um exemplo para outros. Portanto, esta é uma carta fantástica para terminar esta leitura para Touro. Espero que tenham gostado da tiragem, espero que vos tenha feito sentir e que vos tenha ajudado e vemos no próximo vídeo. Até lá!